Senhor, nós agradecemos a bênção da vida e a bênção desse momento que Tu nos dás de nos reunirmos para estudarmos a Tua Palavra. Nossa súplica, Deus, é que Teu Espírito seja gracioso para conosco. Conduza a nossa mente, o nosso coração ao entendimento da verdade das Escrituras, para que o Senhor mesmo em todas as coisas seja glorificado, Tu mesmo sejas honrado, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Apocalipse, nós estamos lá no capítulo 2. Enquanto os irmãos localizam aí o texto, a partir do versículo 18, eu quero veementemente indicar dois livros, e até o pessoal que nos acompanha pela internet. Para quem lida na área de aconselhamento, uma das questões que mais tem crescido, tem sido problema grave, é o problema da pornografia, ou vício da pornografia. E esse livro de Tim Cherries, Desintoxicação Sexual, era um livro que eu estava procurando já há algum tempo. A gente tem recomendado no processo de aconselhamento com pessoas que lutam com isso, dois excelentes livros. O livro do Dr. John Street, Purificando o Coração da Idolatria Sexual, e o livro de Steve Gallagher, No Altar da Idolatria Sexual. Porém, esses dois livros são dois livros que têm mais de 200 páginas, e às vezes a pessoa tem preguiça de ler. E aí eu vinha buscando um livro que fosse curto, direto, assim, e grosso, curto e grosso no assunto. E quando eu estava indo para Recife, para o encontro do clero, eu tive o tempo de ler esse livro no avião, e foi muito impactante para mim ler, porque ele vai direto ao problema. Então fica a dica aí, para quem depois quiser conhecer esse trabalho. E um outro livro fantástico do Dr. John MacArthur, Deus Face a Face com Sua Majestade. Esse livro vai quebrar muita besteira que a gente tem ouvido falar de Deus por aí. Entre elas, essa coisa do Deus paz e amor, meio linha paz e amor. E que esquece a natureza santa de Deus e esquece nisso a sua ira sobre homens pecadores. Então esse livro vale muito a pena ler também, para quebrar muitas dessas besteiras que as igrejas têm pregado aí sobre Deus, plantando a visão de um falso Deus que não existe, que não é o Deus da Bíblia. Ok? E vocês vão entender hoje porque essa indicação do MacArthur, porque nós vamos ter que entrar num ponto agora aqui que é chocante para muita gente. Então nós estamos examinando a carta à igreja em Tiatira, capítulo 2, versículo 18, onde a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro regerá,
e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos analisado essa situação da igreja de Tiatira, que tem um ponto em comum com a igreja de Pérgamo. Ambas desprezavam a doutrina. Ambas praticavam um cristianismo de muito ativismo e pouca responsabilidade, quase nenhuma responsabilidade com a doutrina. Já examinamos o problema de Pérgamo e como Deus trata, como Jesus trata aquela situação. E em Tiatira ele volta ao problema, só que agora de uma forma um pouco mais direta. Enquanto em Pérgamo nós temos alguns grupos que estão atuando com falso ensinamento na igreja, em Tiatira nós temos um problema mais sério. A liderança permitiu que uma mulher conduzisse a igreja no seu ensinamento. E nós temos batido já, eu acho que esse é o 4º domingo que nós estamos analisando essa carta, que essa é uma questão muito séria aos olhos de Deus. Porque em lugar algum das Escrituras Deus autoriza ou permite que mulheres liderem a sua igreja. Mulheres só podem ensinar na igreja sob a autorização daquele que é o líder da igreja, e isto de vez em quando, e não com autoridade sobre a igreja, como aconteceu com essa bendita ou maldita, para ser mais exato na palavra, da Jezabel. Olhamos que quando isso acontece, a igreja perde o seu caminho, perde o rumo da orientação de Deus. E essa figura da mulher Jezabel, nós já dissemos, não é um nome literal, é apenas uma analogia com a rainha perversa de Israel, casada com Acais, que introduziu um monte de idolatria dentro de Israel. Então ele faz essa analogia para dizer, essa mulher está fazendo a mesma coisa. E aí nós vimos também quais são os problemas dela. Primeiro, ela se fez profetisa. A igreja não reconhece isso, mas ela se fez. Ela passou a ensinar a prostituição, e a prostituição aqui era cultual. Esse é um ponto importante, vimos semana passada. Não era a prostituição sexual, porque se a analogia é com a Jezabel do Antigo Testamento, o que a Jezabel do Antigo Testamento fez foi corromper Israel com falsos deuses. Mas nós vimos também que uma consequência natural é que quando você introduz falsos deuses na igreja, a moralidade da igreja, ou a moral da igreja, se esvai. É uma consequência natural. E então a Jezabel no Antigo Testamento, ela plantou um falso culto com falsos deuses. Porém, esta mesma Jezabel, Marinalva, bom vê-la, essa mesma Jezabel também patrocinou as orgias em Israel. Ora, qual é o vínculo direto de você cultuar um falso Deus? Com a prostituição. Se você prega e ensina um falso Deus, os falsos deuses existem para atender aos desejos pecaminosos do seu coração. Você só estabelece falsos deuses na sua vida porque o verdadeiro Deus, ele é um chato de galocha que fica interferindo no seu desejo. É o Deus que diz não para você. É o Deus que não concorda com aquilo que opera no seu coração. Então, como eu não posso aceitar esse Deus chato de galocha que fica atrapalhando naquilo que eu quero, então eu planto falsos deuses, mas eu não posso viver sem Deus. Então eu chamo esses falsos deuses de deuses e eles vão validar o que está no meu coração. Então a prostituição é o caminho natural. É um dos caminhos naturais. Então eu mencionei a vocês domingo passado o trabalho do Dr. Peter Jones, um famoso pesquisador de Novo Testamento e bruxaria global,
da Universidade de Harvard, o livro dele, O Deus do Sexo, onde ele estabelece esse vínculo direto entre falsos deuses e imoralidade sexual. Dentro desse contexto, é possível, nós não temos certeza, mas é possível, se a analogia com a Jezabel é essa, que não somente a igreja de Tiatira tinha corrompido o culto, como a própria igreja havia relaxado moralmente na sua sexualidade. Então isso é um problema. Segundo problema que nós já mencionamos, que é um problema que estava em Pérgamo, ela também ensinava a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Então nós vimos que isso dizia respeito a ser conivente com a prática idólatra ao seu redor. Nem um pouco diferente do que acontece com a igreja nos dias de hoje. A igreja está cada dia mais conivente com o pecado ao seu redor. Cada dia mais. Agora, eu não sei se vocês conseguem perceber qual é o problema. Ou, perdão, não o problema, mas uma das características da igreja de Tiatira e a igreja moderna de hoje. Tiatira havia entregado a liderança espiritual da igreja na mão de uma mulher. À medida que a igreja cristã hoje vai entregando a liderança dela à mão de mulheres, começa com esse negócio de instituir pastoras, e nós já temos bispas. Não é coincidência que a igreja vá se perdendo. Nenhuma coincidência. A igreja então não aceitava isso no cristianismo primitivo. A igreja não aceitou durante praticamente 2000 anos de história da igreja. Quando chega na década de 60 com o movimento feminista norte-americano, começa essa história de mulher querer virar pastora. E o que aconteceu com as igrejas que aceitaram isso nos Estados Unidos? Igreja metodista norte-americana se tornou liberal. Ordena até homossexuais. Igreja presbiteriana dos Estados Unidos da América, CUSA, mãe da igreja presbiteriana no Brasil. A filha já se desvinculou, já romperam os laços há uns anos atrás, acho que uma década. O CUSA começou a ordenar mulheres. Agora, no ano 2000 alguma coisa, passou a aceitar a ordenação homossexual. Igreja anglicana, mesma coisa. Igreja episcopal americana, a mesma coisa. E agora esse movimento chega forte no Brasil. Só não enxerga o que vai acontecer quem não quer. Até porque, como o Wayne Grudem já pontuou nos 2 livros dele sobre o problema do feminismo evangélico, a argumentação para se aceitar o mistério feminino na igreja é a mesma argumentação que fundamenta o direito do homossexual. É a mesma, não tem diferença. É por isso que essas igrejas nos Estados Unidos, quando validaram a ordenação feminina e os homossexuais passaram a questionar, eles pegaram o mesmo, mas é o mesmo argumento. Por que para elas pode e aqui não pode? É preconceito? Tiatira já vinha nos dando uma lição disso há muito tempo, do porquê que a igreja não admitia essa questão de que mulheres liderem a vida da igreja. Mas a igreja parece que esqueceu, ou se fez cega, e o que nós estamos vendo é uma igreja cada vez mais prostituída no seu culto, e uma igreja cada vez mais imoral nos seus relacionamentos. Os mesmos problemas. Oremos a Deus para que essa desgraça do movimento feminista nunca ganhe voz dentro da nossa igreja.
Apenas uma ressalva, porque às vezes quem não me conhece assiste ao vídeo. Tenho nada contra mulheres trabalhando na igreja, mas tenho tudo contra que elas queiram liderar. Deus não as criou para isso. O princípio da criação não estabeleceu isso como a base de Deus para a vida da igreja. Para a base da igreja, para a base da sociedade, para a base da família, Deus não criou a mulher para isso. Mulheres são criadas para serem auxiliadoras idôneas e não para serem as líderes sobre os homens. Machismo, nem pouco, teologia da criação. Estude a teologia da criação. De onde vem esse modelo? De uma sociedade machista. Não, senhor. Esse modelo está baseado no relacionamento trinitário que Deus guarda consigo mesmo. Como nós não temos esse tempo aqui, fica a recomendação. Se você ainda não assistiu, assista ao vídeo que foi gravado há uns 15 dias atrás sobre o que é normal. Está lá no YouTube. Um vídeo onde eu pontuo o problema da cosmovisão e como isso se aplica a várias questões das nossas decisões éticas. E lá eu faço um estudo de caso do homossexualismo, que foi um caso que eu apresentei com uma pessoa que, graças a Deus, foi liberta do lesbianismo após entender isso. Depois de eu colocar aquilo que está no vídeo, eu olhei para ela e disse assim: onde está o homossexualismo? Ela disse: não está. Eu disse: ok. E então? E ela disse: agora eu entendo porque isso é abominável aos olhos de Deus. O único padrão que Deus tem para estabelecer bases de relacionamento é Ele mesmo, não é a sociedade. Deus não estabeleceu a questão de homem e mulher baseado em estrutura social, mas Deus estabelece relacionamento homem-mulher e seus filhos, olhando para Ele mesmo no relacionamento trinitário que Ele guarda na Santíssima Trindade. Que infelizmente é outra coisa que é terrível. As igrejas não sabem nem o que é economia trinitária. Uma doutrina tão clássica, a igreja não sabe o que é economia trinitária. Aí não é à toa que a igreja também está se perdendo totalmente da sua maneira de entender mundo, relacionamento, tudo. Então fica aí a dica para que assistam a esse vídeo e entendam um pouco essa questão. A questão do homem estar sobre a mulher como cabeça da mulher não é uma questão social, é uma questão trinitária. Você encontra esse modelo dentro da Santíssima Trindade. A menos que você queira dizer que a Trindade está doida em se relacionar daquele jeito. Muito bem, tendo apenas pontuado isso, voltemos agora ao problema. Agora começa uma questão que assusta muita gente. Deixa eu voltar aqui um pouco para você entender. Pega a sua Bíblia de novo, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz quem? O Filho de Deus. Há alguma dúvida para você de que quem está falando aí é Jesus? Não. Para que não haja dúvida, versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Alguma dúvida que é Jesus? A exortação à igreja, às igrejas da Ásia, que estão sendo feitas no Apocalipse, estão sendo feitas por Jesus. São exortações duras. O que quebra bastante é aquela visão errada que a gente tem de Jesus, como Jesus, coitadinho, pobrezinho, que está implorando uma chance para você. É como aquele outdoor miserável que eu tenho que ver toda vez que eu vou a Goiânia, ali perto do Outlet Premium. Dê uma chance para Jesus. Aí meu espírito fariseu nessa hora suscita. Eu tenho que pedir perdão ao Senhor por esse espírito naquela hora, pedir para o Senhor converter o meu coração nesse momento. Eu já passo nem olhando, toda vez que eu vejo, acende a minha ira com essa ideia de um Jesus coitadinho, que está implorando uma chance para você abrir o seu coração para Ele. Pobrezinho, morreu na cruz por você. Olha como você o trata. Olha o que você está fazendo. Ele te quer de braços abertos.
Esse Jesus que fala isso à igreja de Tiatira diz o seguinte, a partir do versículo 21: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Versículo 21 revela uma coisa interessante do caráter de Cristo. Ele é paciente. Ninguém vai poder dizer a ele que não foi chamado ao arrependimento. Porém, está muito claro que esse tempo foi dado para manifestar a essa mulher que no coração dela não havia disposição para arrependimento. Então ele diz: eis que a próstro de cama. E agora começa a ira dele, primeiro contra a profetisa. Eis que a próstro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Cadê o Jesus paz e amor? Cadê o Jesus que tolera tudo? Existe? Não. O mesmo evangelho que chama o homem ao arrependimento e salva esse homem, é o mesmo evangelho que condena esse homem à ira de Cristo. Parece que a gente aprendeu que o evangelho só tem um lado de amor, misericórdia. Não. O evangelho tem um outro lado da moeda: ira do Senhor contra os homens. Agora, o que é importante entender aqui é o chamado ao arrependimento, porque a gente faz muita confusão do que é arrepender-se. Uma das confusões mais típicas é a pessoa confundir arrependimento com culpa. Eu fiz alguma coisa errada e me sinto culpado. A culpa é uma manifestação da nossa consciência criada à imagem de Deus. Mas ela não é suficiente para tratar você nem curar você. Porque eu sou feito à imagem de Deus, a culpa será uma realidade. Eu não tenho como fugir disso. Mas a culpa pode se tornar um alimento para o meu pecado. O arrependimento não. Porque o arrependimento, o que o caracteriza é o abandono do pecado. Provérbios deixa isso de uma forma muito clara, quando ele nos lembra que aquele que confessa o seu pecado e o abandona, Deus o perdoará. Então não adianta você chegar com confissão: ai Deus, eu confesso os meus pecados, que o Senhor se compadeça de mim, tenha misericórdia de mim, pá. Aí você vai lá e volta a praticar. Nós teremos dificuldades e lutas com certos pecados? Sim. Muitas das vezes nós vamos chegar em sincero arrependimento, confessar a Deus e vamos ter quedas. Vamos. Agora, o que é que Deus vai estar examinando? Seu coração. Qual é a sinceridade disso? Daí porque ele começa esse discurso colocando duas coisas bem interessantes, como nós vimos no versículo 18. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Qual é o simbolismo da chama de fogo na literatura apocalíptica? Não importam as trevas, eu enxergo até no meio das trevas.
Não importa quão oculto esteja o que está acontecendo, eu estou enxergando. Eu não sei quantos de vocês já foram em alguma, já tiveram a experiência de estar em trevas. Estou falando de trevas mesmo, escuridão mesmo. Eu só soube o que é trevas uma única vez na minha vida. Lá em São Paulo, numa reserva ecológica chamada Intervales. Eu fui com a minha igreja lá para uma aventura. A pessoa lá vai para aventura mesmo. Andar no meio da mata, chegar em cachoeiras, entrar em cavernas. E lá o roteiro é assim: no período da manhã você tem que fazer um roteiro, no período da tarde outro roteiro. Aí você sai cedo, 8 horas, para conseguir chegar meio-dia de volta, para almoçar e 1 hora sair para a próxima aventura. Aí a aventura da tarde era a caverna. Aí andando lá no meio da mata, chegamos, a caverna era subterrânea. Aí o guia colocou aquele chapéuzinho na gente e acendeu a lamparina. É lamparina, aquele negócio chama chapéuzinho? Não sei. É lamparina? Hein? Não, é no chapéu. Ele fica dentro do chapéu. O chapéu ele tem uma portinha, se acende aqui nele. E aí vai aquela luzinha aqui para iluminar. Aí entramos lá na caverna. E o pessoal da minha igreja estava tirando sarro porque sabe que eu tenho pânico da escuridão. Se tiver escuro eu tenho pânico. Tem que ter uma luzinha, uma fresta de luz para eu... Aí ele disse: o senhor não vai? Eu disse: pô, o senhor não tem coragem? Tenho. E fui. Porque eu sou homem. Rapaz, porque eu sou homem. Tá pensando o quê? Caba macho da Mapara. Aí chegamos numa sala dentro da caverna. É um salão. E aí o guia mandou a gente sentar e disse assim: ó, agora vocês vão saber o que é treva. Vocês não têm ideia. Eu comecei a ficar branco, gelado. Eu disse: é agora sim. Ele mandou apagar, rapaz. Moço. Ali eu soube o que a Bíblia fala, porque a palavra grega que é usada para trevas se refere exatamente àquilo. Hein? A ausência total de luz. Você não enxerga nada, mas nada. O cara deixou a gente 2 minutos nessa escuridão. E eu lá respirando fundo. Tava por aí, depois de 2 minutos eu já estava, era por aí. Quando Cristo se refere a essa ideia dele ter os olhos de chama, ele está dizendo: amigo, eu enxergo o que você não enxerga. Então não venha dizer para mim que você está arrependido, se você não estiver arrependido. Não pense que com suas lágrimas, seus joguinhos sentimentais, você vai me manipular. Tem um bando de crente achando que pode fazer isso com Jesus. Sim. Ele acha que Jesus é um sentimentaloide, que ele vai lá, chora, vem cá, meu filhinho. Não. A única coisa que move o coração de Deus e do seu filho é um coração quebrantado, coração contrito. Deus não olha as suas lágrimas, Deus olha o seu coração. É o seu coração que prova a validade das suas lágrimas. Então ele não está interessado nas suas lágrimas. Ele vê. Então ele está lembrando: eu dei chance para que ela se arrependesse, mas não quer. Eu estou vendo, é visível. O que é que eu vou fazer? Eu vou mandar uma doença sobre ela. Eu vou prostrá-la de cama.
Você está entendendo que esse Jesus não é tão meio-cozinho quanto a gente fala por aí? E não é porque ele é mau, é porque ele é justo. Justo. Só que nós não gostamos de justiça, é por isso que a gente tem essa dificuldade com o Cristo que de fato se revela na Bíblia. Nós temos problema com o conceito de justiça, nós temos problema com o conceito de autoridade. Aí nós não gostamos. Mas só que diante dele não interessa se você gosta ou não. Ele é o Senhor da história. Ele é o juiz de todas as coisas. E a outra coisa problemática no versículo 18, que vai trazer esse eixo de 22, é quando ele diz que ele tinha os pés semelhantes ao bronze polido. O que é que isso significa? Ele é imutável. O simbolismo dos pés polidos como bronze era simbolismo de imutabilidade. Você vai poder tentar negociar com ele? Mas olha, Senhor, a partir de agora eu vou fazer isso. Com ele não tem negociação. O Caio Fábio, nas suas heresias, ele de tempos em tempos diz alguma coisa que presta. É difícil, né? Ultimamente então está mais difícil ainda, ele está bem doido. Mas ele escreveu um livro bem, que o título é verdadeiro. O título é Sem Barganhas com Deus. Você não tem como barganhar com Deus. E essa é uma grande verdade. Veja como a igreja está doida. O que é que mais a igreja faz hoje? Por que é que as pessoas vão ao culto? Engraçado, né? A gente acha que Deus precisa do nosso culto. A gente vem à igreja achando que é Deus que precisa disso aqui. Não, Paulo lá em Atenas já havia deixado bem claro, Deus não tem necessidade do nosso culto. Para Deus é indiferente, Ele, Deus, é indiferente se você o adora ou não. Ele não vai ficar mais feliz ou menos feliz, mais satisfeito ou menos satisfeito, mais exaltado ou menos exaltado. Não, para Deus é indiferente. Ele estabelece o culto porque nós precisamos cultuar. Porque somos feitos à imagem dele, nós adoraremos, queiramos ou não. Você não tem como fugir disso, você é a imagem de Deus. E por ser a imagem de Deus, você vai adorá-lo, querendo ou não. E se você não adorá-lo, você vai adorar um falso Deus. É da sua natureza a adoração. Então ele deixa claro, como é que vai ser o culto, já que você vai ter essa necessidade. O culto que te traz a mim é assim, assim, assim. A gente acha que é Deus que precisa. E o mais duro é que Deus diz como o culto tem que ser. E isso sempre foi respeitado no cristianismo primitivo, no cristianismo histórico. Depois da década de 90 e pronto, virou uma tragédia. A década de 80 foi uma década de transição da loucura do culto. E a década de 90 foi a consolidação da loucura do culto. O culto não respeita mais os padrões de Deus de adoração. O culto segue a loucura do coração dos homens. O culto deixou de ser culto, deixou de ser uma oferta para Deus, para ser um show de entretenimento dos corações de pecadores miseráveis que cultuam um falso Deus na casa do verdadeiro Deus. Profanação.
Quantas casas foram edificadas para adoração a Deus e hoje são profanadas dominicalmente, com cultos que só atendem ao coração dos pecadores? E em momento algum se mostram como cultos de oferta de fato para Deus. O que foi que a Jezabel fez? Prostituiu o quê? Culto. Ela prostituiu o culto ao Senhor. E ele está dizendo, ok, porque eu estou vendo se o teu arrependimento é verdadeiro ou não. A minha justiça operará. Então eu vou prostrar essa mulher na cama. Agora observe o que ele diz: bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Né? Que advertência. Essa semana começou um módulo de hermenêutica. Aí os alunos entraram em crise no primeiro dia, ao perceber que o que menos se faz nessa igreja que se diz evangélica é um trabalho sério de interpretação bíblica. Principalmente quando eu coloquei para eles o seguinte: o que é isso aqui? Ainda que você nem saiba porquê, mas pelo menos a confissão evangélica diz: isto aqui é a palavra de Deus. Alguém aqui não crê nisso? Já me fala que a gente põe na disciplina. Ai, você crê nisso, né, Tadeu? Amém, Tadeu. Aí eu disse para ele o seguinte: ok, é engraçado que quando eu falo alguma coisa e alguém distorce o que eu disse, ou não fala exatamente o que eu disse, isso provoca em mim ira, isso provoca em mim irritação, porque é inadmissível que você tome a minha palavra e saia dizendo outra coisa que eu não falei. Agora, isso é um problema só meu? Não, eu duvido você falar uma coisa e eu sair falando outra por aí, se você não vai ficar com raiva de mim. Porque eu não fui fiel com o que você disse. Agora, eu sou um pecador limitado, extremamente falho, e tenho um conceito de justiça alto que exige de você que você, no mínimo, fale exatamente o que eu disse, não distorça o que eu falei. Agora, quando nós tratamos da palavra de Deus, um Deus que é plenamente santo, nós achamos que Ele vai deixar aí, assim, não tem problema não, fala o que você quiser. Você pode pegar minha palavra e dizer o que você entendeu. A gente acha que Deus vai deixar barato isso. De pegarmos irresponsavelmente a palavra dEle e falarmos aos outros, em nome dEle, o que Ele não disse. Aí as pessoas têm dificuldade. Aí quando eles entraram em crise, a pergunta foi: mas pastor, e os irmãos na igreja que não têm este conhecimento, Deus vai cobrá-los? É óbvio que vai. Antônio estava nessa aula? Positivo e operante, Antônio? Muito bem. É óbvio que vai. Por quê? Porque a palavra dele não foi entregue para alguns iluminados, mas para todo o seu povo conferir o que a Escritura diz. Então, se você entrega a sua vida e a sua fé a um iluminado, você está perdido, filho. Se você entrega a sua fé a alguém, porque ela tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, como diria a Rochelle do Júlio, né? PhD, CHD, DD, CNPq. Se você entrega a tua vida para alguém que tem isso, você está perdido. Você não é indesculpável quando deixa de conferir a verdade da Escritura. Você entende o que ele está dizendo? Os que adulteraram com a Jezabel estão lascados também. Os que aceitaram a prostituição dela na casa de Deus
vão receber grande tribulação. Então não venham com esse papo, mas coitadinhos. Agora, por que essas pessoas loucas estão aí nessas igrejas, nessas loucuras? Porque elas não têm as escrituras para conferir a loucura que os caras estão falando? Irmãos, é coisa simples. Há um membro da nossa igreja, o Zami, ele me contou na época que ele estava nos grupos células da Sara Nossa Terra. Outra loucura dessa Brasília aqui. Outra loucura essa igreja. Aí na apostila das células, escrita pelo iluminado do bispo Robson Rodovalho, aí ele pegou lá o texto do Crescei e Multiplicai-vos para fundamentar o conceito de células. E o Zami me trouxe o material, ele não só falou, está aqui, eu li. E nesse conceito de células, fundamentar cobertura espiritual. E aí quando ele questionou isso, foi duramente criticado no grupo, e a partir dali ele passou a ser excluído. Agora, por que o grupo fica com aquela ideia? Não é claro o que o texto está dizendo? É porque os homens não querem seguir a verdade das Escrituras, elas querem seguir aquilo que é conveniente ao seu coração. Então elas não estão buscando o que a Escritura ensina, elas estão buscando o que o seu coração pecaminoso diz. Há uns anos atrás, nós estávamos começando a igreja, aí nós fomos para uma confraternização, churrasco, no Machado. Aí o Ricardo, não o Barbosa, o Fonseca, tinha levado um amigo dele, que era dono de um negócio aí, e a gente sentado lá, eu lá comendo. Eu disse, irmãos, eu vou dizer pela milésima vez, se você não quer saber o que eu penso, não me pergunte. Tenha isso muito claro na sua vida. Você pode falar besteira que você quiser, eu não vou abrir a boca. Mas dá feito você perguntar o que eu penso. Eu estou lá comendo, me deliciando na carne. Aí aquele rapaz começa a falar da frustração dele com as igrejas. Aí começou a falar por onde ele já tinha passado. Aí depois de toda aquela frustração, agora ele estava sem igreja. Porque aí ele começou a fazer uma análise correta, esses pastores só querem saber de dinheiro, porque não sei o quê. E é assim, cozido assado com batatinha. E eu lá comendo. Aí ele olha para mim e diz assim, pastor, o senhor não acha? Eu disse assim, rapaz, você quer saber mesmo o que eu penso? Eu sempre, quando eu fizer essa pergunta para você, aí você pensa bem mesmo, eu estou te dando uma segunda chance de não ouvir o que eu penso. Diz, não, eu gostaria de ouvir o Senhor. Eu disse, eu acho que você não devia falar nada, você tinha que lavar sua boca. Ele tomou um sujo. Mas por quê? O senhor não concorda? Concordo, as igrejas estão desse jeito. Só que você é tão podre e imundo quanto essas igrejas que você critica. Porque você só procurou a igreja X, Y, Z, que ela seja por meia dúzia, de acordo com o que está na podridão do seu coração. Você ama essa imundície. O seu problema é que nenhuma delas deu o que a imundície do seu coração quis, e agora você está frustrado. Por isso você está sem igreja e também não quer saber de uma igreja séria, porque uma igreja séria não vai pregar a imundície que está dentro de você e que opera dentro de você. Você é tão imundo quanto as igrejas. Lava a sua boca, baixei a cabeça e continua comendo.
E o rapaz ficou desorientado. Alguns o Espírito Santo vai e aplica. Eu já fiz isso com alguns que se arrependeram e disseram: é verdade, eu preciso realmente conhecer Cristo. Outros ficam desorientados, perdidinhos da Silva. Mas eu estou muito em paz, porque o Senhor não quis também tratar no coração deles. Eu não sou Deus. Eu só tenho que lhe dizer o que é a verdade. Agora, quem trata no seu coração é Deus, não sou eu. O que acontece com essas pessoas nessas igrejas que se deixam enganar e se tornam adúlteros com a Jezabel? Elas só são adúlteras com a Jezabel porque a Jezabel oferece o que o coração quer: prostituição e comida sacrificada a outros ídolos. Elas adoram isso. E você acha que eu vou ficar perdendo tempo? Por isso que eu não perco tempo com quem quer me falar o que pensa. Fala. Você tem direito de falar o que quiser, pensar o que quiser. Olha, não peça a minha opinião. Uma vez eu fui num jantar de casais, fui falar num jantar de casais. Aí tinha uma pastora. Estou levando essa zero. Ai, eu tenho que respirar fundo, irmão. Aí eu estou lá, terminei a palestra, estou aqui na mesa sentado com a Josi comendo, eu era pequenininho ainda. Aí a pastora chega: ô pastor, foi muito boa a sua palavra, não sei o quê. Mas olha, pastor, essa necessidade da vida do Espírito Santo é assim, assim. Aí começou a falar abobrinha. Assim. Aí uma vez eu estava no culto, pastor, você vê como é o Espírito Santo. E eu nem dando trela, e ela querendo falar. Eu estava lá no culto, e o Espírito Santo cheio de gracinha comigo. Esse negócio é mais sério do que eu pensei, a mulher é doida mesmo. Teve uma hora que eu tive que dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, para de gracinha. Aí eu comecei a orar e disse: Senhor, que ela não pergunte o que eu penso, por favor. E aí quando ela viu que eu não ia dar trela, ela saiu. Graças a Deus. Aquele foi o dia que mais eu agradeci a Deus de ela não ter perguntado o que eu penso. Você entendeu qual foi a conotação que ela deu ao relacionamento com o Espírito Santo? Uma conotação sexual. Como se o Espírito Santo estivesse fazendo gracejos no ouvido dela, como um homem que chega e faz gracinha com a mulher. Por que o pessoal segue essas loucuras? Porque não existe comprometimento com Cristo e sua palavra, mas com os seus corações. E é por isso que Cristo diz: os que seguem essa mulher, adulteram com ela, eu também virei contra eles. Eu também virei contra eles. Não tem desculpa. Irmãos, eu vou frisar a vocês: um dos textos mais ricos da minha vida, que eu li e tenho comigo, é o texto do apóstolo Paulo na igreja de Bereia. Já disse para vocês que eu amo a fórmula batismal da igreja presbiteriana. Último item: você promete ser fiel à liderança desta igreja constituída por Deus, enquanto ela for fiel às Escrituras Sagradas. Percebe o enquanto? Faz toda a diferença. Por isso que eu disse que o presbiteriano ele é meio subversivo. O presbiteriano tem muita coisa de respeitar o pastor pelo pastor. Ele respeita o pastor enquanto é fiel à doutrina, à palavra. Tanto é que a igreja criou até o sistema mesmo para a gente ser subversivo.
Quando você não concordar com o pastor, você denuncia ele no conselho. Se o conselho apoiar, você sobe ao presbitério. Não deu no presbitério, você pode ir no sino. Você ainda pode chegar ao Supremo Concílio, a corte máxima da igreja. Perfeito, é isso aí. Não está de acordo com a Escritura? Questiona. Agora o povo não questiona porque está satisfeito com a imundície que é oferecida para o próprio coração. E o que o pessoal não entende é que Cristo não vai deixar isso barato. Os que adulteram com a Jezabel, eu também virei com tribulações contra eles. De onde que a gente aprende isso? Bereia. Quem é que estava pregando lá, irmão? Não era Paulo o perseguidor, já era Paulo o apóstolo. Você entende isso? Não era o Zé Ruela do seu pastor aqui, não. Não era esse Zé Mané aqui, não. Era o apóstolo Paulo, verdadeiro apóstolo. Ele abriu a boca para pregar. Vamos ver se o que tu estás dizendo bate com a Escritura, Paulo. Você entende isso? E o que foi que Paulo fez? Seus incrédulos que rejeitam a voz de Deus. Foi isso? Paulo os elogiou por não confiarem nessa besteira de que homens têm autoridade, mas por conferirem Escritura com Escritura. Eu digo para vocês que estou na igreja episcopal por causa de Dom Paulo Garcia, um bispo que eu respeito muito, um homem sério com as coisas de Deus. E quanto mais eu conheço o nosso bispo, mais eu me apaixono por ele. E eu não sou gay, quero deixar bem claro isso. Tivemos agora um encontro nacional do clero, em que eu tive que suportar 2 dias a mediocridade de uma exposição baseada na ideia de obediência e liderança. A Tadeu estava lá. A gente segue esse princípio. A gente dava umas palestras e queria que a gente dividisse em grupo para ir debater. Aí nós olhamos para a cara um do outro: rapaz, vamos embora para o nosso quarto, porque a gente for debater, esse negócio não vai prestar, o negócio vai ferver aqui. Aí a gente ia para o nosso quarto fazer o nosso grupo de debate das porcarias das palestras. Quando chegou no sábado, Dom Paulo deu uma palavra. A palavra dele foi centrada em quê? Nenhum de nós está comprometido a obedecer nenhum homem, a menos que este homem seja um expositor fiel da palavra de Deus. Pronto, salvou o encontro. Eu disse: aleluia! Posso continuar episcopal. Você entende isso? Se essa igreja fosse baseada nessas besteiras de cobertura espiritual, porque esse aqui é meu líder, esse aqui é a profetisa, o que ia acontecer? Os que seguem a Jezabel não estão seguindo baseado num conceito de autoridade? Aí é a profetisa da igreja. Pois é, eu vou jogar essa miserável na cama doente, e aos que adulteraram com ela, eu vou mandar tribulações também. Ok? Faz muita diferença. Agora, o que sempre é fantástico em Jesus é que, a despeito da ira dele, até que ele venha consumar o tempo, sempre haverá possibilidade para quê? Arrependimento. Enquanto o tempo não se consuma as iras do Senhor sobre a história, são chamados ao arrependimento do homem.
sempre Ele continuará chamando até que venha o dia em que Ele executará o juízo final. O duro é que tem gente que nem apanhando aprende. O duro é que tem gente que o Senhor descarrega a mão nele e não aprende. E aí, eu tenho que concordar com Dom Paulo, quando Dom Paulo diz que há uma coisa que é totalmente impossível para Deus. Porque Deus tem um coração muito mole. Ele não pode ver um filho arrependido, quebrantado e contrito, e ele não possa perdoar. Deus nunca negará perdão aos que se arrependem. Deus não pode, não é da natureza dele negar o perdão aos arrependidos, como também não é da natureza dele não descarregar a ira sobre aqueles que decidiram agredir a sua santidade. Então o Senhor diz: ora, eu vou enviar a vocês grande tribulação, caso não se arrependam das obras que ela cita. Matarei os seus filhos. Ficou mais complicado agora, né? Até então são punições aí de doença, dores. 23, o Jesus Paz e Amor diz: eu matarei os seus filhos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Na hora que eu executar essa mulher e os filhos dela, vocês saberão que eu sou do mentes e corações. Em outras palavras, vocês não podem me esconder nada, vocês não podem ocultar nada. Eu sei o que se passa na sua vida. Deus não está preocupado com o que você faz, mas o que motiva as suas ações. O que você faz está atrelado a motivações. Eu sou do mentes e corações. Eu conheço você no seu interior e é ali que eu te julgo. Você entende por que não dá para a gente ser hipócrita com Deus? Tem um monte de crente piedoso. Só o Senhor sabe da hipocrisia que está no coração. E aí, como ele diz: e eu vos darei a cada um segundo as vossas obras, ele está se referindo ao juízo dele, como será. Aí, para os salvos, galardão. Para não salvos, duras penas. O problema do galardão é que a gente não sabe o que é, graças a Deus. Porque aí o Senhor julga mentes e corações. Por que você está fazendo? E aí tem muita gente que vai ter profundas decepções. Então conta aquela famosa historinha do galardão, que tinha uma irmã que fazia tudo na igreja. Trabalhava. Quando ela morreu, chegou no céu e descobriu que o galardão era dado em termos de meios de transporte. E então ela viu alguns crentes andando com BMW, Ferrari. E ela pensou: rapaz, o tanto que eu trabalhei na igreja é no mínimo um Audi. E nisto veio o anjo do
do Senhor com uma bis, e ela olhou o anjo dirigindo a bis e disse: o pobre coitado que não deve ter feito nada. E aí o anjo encostou e disse a ela: irmã, tudo bem? Tudo bem, vim trazer seu galardão. E a irmã ficou revoltada, porque era uma bis, ela estava esperando no mínimo um Audi. E ela disse: não, eu acho que o senhor está enganado, isso não é para mim não, Zé. A senhora não é irmã fulano? Sou. Pois é, então é o seu galardão. E a irmã ainda tentou dar uma carteirada no céu e disse: você sabe com quem você está falando? Aí eu disse: não é a irmã fulana? Sou eu. Pois é, o Pai Celeste mandou lhe entregar isso aqui como galardão. Aí disse que ela ficou constrangida em questionar Deus, né? Ele falou que o Pai Celeste mandou. Aí disse que ela aceitou, mas ficou murmurando lá, reclamando. Aí disse que meia hora depois passou o anjo. Aí a irmã estava feliz, cantando louvores, limpando, encerando a bis lá. Aí o anjo ficou curioso para saber o que tinha mudado na cabeça daquela mulher, né? Tipo, meia hora atrás ela estava toda chorosa aí. Aí chegou para a irmã: me perdoe a curiosidade, mas há meia hora atrás a irmã estava toda chorosa aí, porque tinha recebido uma bis de galardão. O que é que mudou? Aí ela pega, dá uma risada sarcástica para o anjo e diz: acabei de ver um ex-pastor meu andando de patinete. Você entendeu o problema da motivação? Tem muita gente que vai se decepcionar, porque está achando que Deus está olhando o que está fazendo. Deus está examinando as motivações do seu coração. São essas motivações que farão diferença. Convite do Senhor: arrependa-se, é tempo de arrependimento. Abandone o pecado. Arrependa-se. A partir do versículo 24, que vamos examinar então no próximo domingo, se Deus permitir, qual é a palavra do Senhor para aqueles que permaneceram fiéis a esse tempo de engano, de distorção da palavra de Deus? A partir do 24 ele olha para esses irmãos que não se corromperam, e ele tem uma palavra a dar a eles. Que o Senhor nos abençoe. Domingo que vem, permitindo o Senhor, continuamos examinando a igreja de Tiatira. Amém? Amém.